Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais um dia refletindo sobre a palavra de Deus, e eu queria aproveitar esse momento para pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva, e você que já é inscrito, compartilhe esse link para que outras pessoas possam ser agraciadas pela palavra de Deus. A palavra que eu queria deixar para a nossa meditação hoje, eu vou ler no livro de a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, o versículo de número 1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Então quer dizer, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos vivendo uma pandemia que assusta todo mundo e que realmente é um problema gravíssimo. É uma situação dificílima para todo mundo. Mas eu venho nesse vídeo para dizer a você: medite na palavra de Deus. Não medite o que diz os homens, medite o que diz a Bíblia. Obedeça às autoridades constituídas, mas antes que tudo obedeça a palavra de Deus, porque se os pais das igrejas fossem como nós estamos sendo hoje, nós não estaríamos mais aqui, a igreja não existiria. Foi porque houve homens e mulheres de fé que lutaram dando a sua própria vida para defender o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Às vezes nós temos o costume de dizer: Deus é o único responsável pela sua igreja. De fato, Deus é o dono e o responsável pela igreja, mas Ele conferiu essa responsabilidade a nós humanos, a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra. Está existindo nesses últimos dias uma covardia muito grande da parte da igreja de Deus, se curvando diante dos homens. Os prefeitos decretam, os governadores decretam, e nós simplesmente obedecemos sem questionar, e às vezes desagradando a Bíblia, desagradando a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar está a Bíblia, em primeiro lugar está a vontade de Deus. Ela está acima da constituinte de todos os países, ela está acima de todos os políticos, de todos os homens, de todos os prefeitos, governadores e presidentes. Acima de tudo está a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo profetizou aí, que viria tempos trabalhosos, em que tinha homens presunçosos, amante de si mesmo, que tem aparência de piedade, mas eles não sabem nem o que é a piedade, porque a pregação deles que está fazendo isso para ajudar o povo. É tempo de pandemia, você tem que obedecer o que manda as organizações de saúde mundiais, se prevenir, afastamento social, uso de máscara, higienização, uso do álcool gel, limpeza, higienização, cuidado, não pegar na mão das pessoas. Tudo isso aí é correto, irmão. Agora, o que não é correto, você não ir para a igreja por conta da pandemia, porque o slogan diz: fique em casa. Você, quando está na igreja, você está em casa. Lá é a casa de Deus, é a sua casa. O que você precisa fazer lá é estar com máscara, usar o gel, manter o distanciamento, cuidar da higienização da igreja. Essas coisas que nós precisamos ter, mas não nos afastar do convívio entre irmãos, da comunhão entre irmãos. Ah, pastor, mas a comunhão também, um em casa, outro em casa, não, isso aí não existe. A igreja é grupo de pessoas que se reúne para defender uma só coisa, e esta coisa é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse projeto de Deus, de igreja, não foi que cada um ficasse na sua casa orando, não. O projeto de Jesus foi reunir pessoas. Você veja que Jesus começou o ministério sozinho.
reuniu 12 homens, depois ele já separou um grupo de 70 e depois era mais de 500 e ele achou pouco, ele disse: olha, agora vá por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que quando no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, mais de 3.000 almas aceitaram a fé e se uniram aos irmãos a pregar o evangelho. A igreja, ela precisa ter essa união, essa comunhão, porque somos o corpo de Cristo e se estamos juntos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não vamos deixar que a pandemia feche as igrejas, não vamos deixar que a pandemia acabe com a nossa fé. Acima da pandemia está o poder de Deus. A doença é grave, o momento é crítico, vamos tomar todos os cuidados necessários, mas se o prefeito ou o governador deu toque de recolher às 8 horas da noite, vamos encerrar o nosso culto às 7, vamos fazer um outro horário, mas não vamos parar de cultuar, não vamos parar de nos congregar. Se na sua igreja tem muita gente, divide o grupo, faz em grupos pequenos. Pastor tem que ter coragem, deixa a preguiça do lado, faça 5, 6 cultos no dia, se for preciso, mas atenda à igreja de Deus. Nós precisamos, irmão, estar unido em Cristo, orando e clamando, porque essa pandemia não vai parar agora. Você veja que a imunização ainda não chegou, então como vai se parar a pandemia? Só o afastamento social, só a higienização, só o uso de máscara não é o suficiente, nós precisamos de algo mais. E nós cristãos, nós temos algo mais. Use álcool, use máscara, se afaste das pessoas, use os limites estabelecidos pelas organizações de saúde, de 2 metros de distância um do outro, mas não pare de buscar a Deus, não pare de adorar a Deus, não pare de estar na presença de Deus, não pare de se reunir como igreja para proclamar Cristo ao mundo. É isso que nós precisamos, nos unir em fé e orar para que Deus nos ajude a vencer este mal e que os homens que têm a autoridade, os políticos, que eles possam não só ter aparência de piedade, mas viver em piedade, olhando para os menos favorecidos, olhando para a população que tanto precisa, olhando para a necessidade das pessoas, porque só assim nós vamos vencer. Não seja covarde, seja cristão verdadeiro em Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo disse: vem tempos trabalhosos, que haverá homens amantes de si mesmo, e nós precisamos viver esse tempo com dignidade na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer em ti o seu rosto, sobre tua família Ele derrame saúde, proteção e paz. Use álcool gel, use máscara, obedeça às normas, mas obedeça primeiro a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. Esse não pode ser esquecido por conta da pandemia, esse não pode ser esquecido por causa dos políticos, esse não pode ser esquecido por causa do decreto. O decreto de Deus está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui está um decreto permanente que nós